Você já se sentiu como se a aposentadoria, que deveria ser um porto de paz e descanso, tivesse se transformado em um novo tipo de correria, ou talvez em uma fonte inesperada de aborrecimentos e arrependimentos, muitos de nós. Ao chegarmos a esta fase da vida, sonhamos com mais liberdade, mais tempo para nós mesmos, para a família, para os nossos hobbies. No entanto, a realidade pode ser bem diferente às vezes. Permitimos que as expectativas dos outros, as velhas rotinas ou até mesmo a nossa própria bondade em excesso, nos roubem a tão merecida tranquilidade. Acabamos cedendo a pedidos, assumindo responsabilidades que não nos cabem mais, ou simplesmente não sabemos como proteger o nosso espaço e a nossa paz. A dor de olhar para trás e ver que o tempo precioso da aposentadoria foi preenchido com coisas que não nos trouxeram alegria ou bem-estar é real e pode ser evitada. O segredo. E talvez isso soe um pouco chocante à primeira vista. É aprender a ser um pouco cruel em certos aspectos da sua vida. Não é uma crueldade de maldade, mas sim uma crueldade de autoproteção e amor próprio. É uma forma de estabelecer limites claros para evitar arrependimentos e garantir que esta seja, de facto, a melhor fase da sua vida. Neste vídeo, vamos desvendar 7 coisas nas quais você precisa ser implacável. Sim, um pouco cruel, para proteger a sua paz e viver sem remorsos. Prepare-se para uma nova perspectiva que pode mudar tudo. E não se esqueça de assistir até o final, porque há algo que vai te surpreender de verdade e fortalecer ainda mais a sua jornada. Para começar, vamos falar da primeira área onde precisamos ser implacáveis. E essa é a crueldade com o seu tempo. Pense bem ao longo da vida. Corremos, trabalhamos, cuidamos dos filhos, dos netos, da casa, e o tempo é sempre escasso. A aposentadoria, em teoria, nos liberta. Mas quantas vezes você se pegou dizendo sim a compromissos, convites ou pedidos que, no fundo, não queria aceitar? Quantas vezes se sentiu exausto ou ressentido por ter cedido? É aqui que entra a nossa primeira lição de crueldade. Ser cruel com o seu tempo significa aprender a dizer não sem culpa. Significa reconhecer que o seu tempo agora é um recurso preciosíssimo, que não deve ser esbanjado em atividades que drenam a sua energia ou que não ressoam com os seus verdadeiros desejos. Imagine que um vizinho pede para você ir levá-lo ao médico toda semana, ou que uma associação da qual você faz parte espera que você dedique muitas horas a tarefas que não te dão prazer. Se antes você se sentia obrigado a ajudar, por educação ou por medo de desagradar, agora é o momento de reavaliar. Isso não significa tornar-se uma pessoa egoísta ou insensível. Pelo contrário, significa valorizar a si mesmo, a ponto de só se dedicar ao que realmente importa. Se o convite é para um chá com uma amiga querida, ou para passar a tarde com os netos, e isso te nutre, diga sim de coração. Mas se é algo que te faz suspirar só de pensar, que te tira do seu ritmo ou te impede de fazer algo que você planeou para si, um não gentil, mas firme, é a sua melhor arma. Experimente frases como: agradeço o convite, mas hoje não será possível para mim, ou tenho outros compromissos que preciso priorizar, sem sentir a necessidade de dar explicações exaustivas. Lembre-se, o seu tempo na aposentadoria é para você colher os frutos da sua vida, para explorar novos interesses, para relaxar, e não para continuar a ser o faz-tudo dos outros. Esta crueldade com o seu tempo é, na verdade, uma grande gentileza consigo mesmo, libertando-o para viver os seus dias com propósito e leveza. A segunda coisa sobre a qual devemos ser implacáveis é a crueldade com as suas finanças. Após anos de trabalho, poupança e planeamento,
A sua aposentadoria é o fruto do seu esforço, e proteger esse fruto é crucial para a sua paz de espírito. Muitos chegam a esta fase com uma certa tranquilidade financeira. Mas não são raros os casos em que amigos ou até mesmo familiares, de forma consciente ou inconsciente, tentam beliscar essa segurança. Pense naqueles pedidos de empréstimos que nunca são pagos, nos investimentos mirabolantes sugeridos por conhecidos, ou na pressão para ajudar financeiramente filhos adultos que já deveriam ser independentes. Ser cruel com as suas finanças significa ser um guardião intransigente do seu patrimônio. É definir limites claros sobre quem tem acesso ao seu dinheiro e como ele é gasto. Significa dizer não a empréstimos, mesmo para pessoas que você ama. Se isso comprometer a sua própria segurança ou liberdade financeira, se você tem filhos ou netos, é natural querer ajudar. Mas essa ajuda deve vir de um lugar de abundância e generosidade genuína, não de obrigação ou culpa. E, acima de tudo, nunca deve colocar em risco a sua capacidade de viver com dignidade e conforto. Isso pode parecer frio, mas pense nas histórias de idosos que acabaram em dificuldades financeiras na velhice por terem cedido a pressões. A sua paz na aposentadoria depende da sua capacidade de se manter livre de preocupações financeiras. Ter um pé de meia que te permite viajar, cuidar da sua saúde ou simplesmente desfrutar de um bom jantar fora é uma liberdade inestimável. Portanto, seja firme, seja claro e, se necessário, seja cruel ao proteger o que é seu. Não precisa dar lições de moral. Apenas declarar que esse dinheiro já tem um destino, ou não consigo ajudar com isso agora. A sua segurança financeira é o alicerce da sua tranquilidade. E agora? Vamos para a terceira área onde a crueldade se torna uma ferramenta de libertação. A crueldade com relacionamentos tóxicos. Ao longo da vida, acumulamos uma série de relações. Algumas que nos nutrem, nos elevam, nos dão alegria, e outras que, infelizmente, apenas drenam a nossa energia, trazem críticas constantes, negatividade ou até mesmo desrespeito. Na aposentadoria, o seu tempo é ouro, e a sua paz interior é o seu maior tesouro. Manter por perto pessoas que constantemente minam a sua autoestima, que são invejosas, que vivem de lamentações ou que te fazem sentir pequeno. É um luxo que você não pode mais se dar ao luxo de ter. Ser cruel aqui significa ter a coragem de se afastar, de limitar o contato ou, em casos mais extremos, de cortar completamente as relações que te fazem mal. Pode ser um parente que vive de fofocas, um amigo que só te procura quando precisa de algo, ou alguém que insiste em te lembrar dos seus erros do passado. É doloroso. Sim, especialmente quando envolve pessoas com quem você partilhou parte da sua vida. Mas o custo de manter essas relações é a sua própria saúde mental e emocional. Imagine o alívio de não ter que se preparar mentalmente para encontrar uma pessoa que você sabe que vai te deixar exausto. Pense na liberdade de preencher o seu círculo social com indivíduos que te inspiram, que te apoiam, que riem com você e que te veem com carinho e respeito. É um ato de amor próprio imenso. Não se trata de odiar ou desejar o mal a ninguém, mas sim de reconhecer que a sua energia é limitada e deve ser investida em quem te faz bem. Isso pode significar menos encontros, menos telefonemas, ou simplesmente um adeus definitivo. A sua paz é mais importante do que qualquer obrigação social ou familiar. Permita-se ter relações que o elevam, não que o derrubam. Esta é uma forma de limpar o seu jardim interior e deixá-lo florir com alegria e bem-estar. Continuando a nossa jornada. A quarta área onde precisamos aplicar uma dose saudável de crueldade é com os hábitos que nos prejudicam.
ao longo da vida. Muitas vezes desenvolvemos rotinas e vícios que, embora pareçam inofensivos ou até confortáveis no momento, sabotam a nossa saúde, o nosso bem-estar e, consequentemente, a nossa paz na aposentadoria. Pense naquele café em excesso que te deixa ansioso, no hábito de ficar até tarde a ver televisão e comprometer o sono, na alimentação desequilibrada que causa problemas digestivos ou de peso, ou na falta de movimento que leva a dores e rigidez. Chegou a hora de ser implacável com esses comportamentos. Não se trata de uma dieta rigorosa ou de um regime de exercícios extenuante, mas sim de uma firmeza consigo mesmo para abandonar o que comprovadamente te faz mal. Por exemplo, se você sabe que comer doces em excesso te deixa com energia baixa e irritado. Ser cruel significa dizer não àquele pedaço extra de bolo, mesmo que seja delicioso. Se passar horas a navegar no telemóvel, te rouba o tempo de uma boa caminhada ou de um livro. Seja cruel e estabeleça limites de uso. É uma batalha interna, eu sei. Mas a recompensa é imensa: mais energia, melhor sono, menos dores, mais clareza mental e, acima de tudo, uma sensação de controle sobre a sua própria vida. Não é sobre perfeição, é sobre progresso. Comece pequeno, talvez substituindo um refrigerante por um copo de água ou adicionando 15 minutos de alongamento à sua rotina matinal. A crueldade aqui é a disciplina amorosa que você aplica a si mesmo, reconhecendo que a sua saúde é a sua maior riqueza, especialmente nesta fase da vida. Sem ela, a aposentadoria pode ser cheia de limitações e desconfortos. Lembre-se que o corpo e a mente são o seu templo, e você é o único que pode protegê-los de hábitos destrutivos. É uma libertação que se traduz em mais vitalidade e alegria para desfrutar cada dia. A quinta coisa onde precisamos ser implacáveis é a crueldade com a autocrítica excessiva. Quantas vezes você se pegou remoendo erros do passado, culpando-se por decisões tomadas anos atrás, ou se sentindo inadequado por não ter realizado tudo o que esperava? Essa voz interna que nos julga e nos chicoteia é uma das maiores inimigas da nossa paz. Na aposentadoria, quando temos mais tempo para refletir, essa autocrítica pode tornar-se ainda mais forte, roubando-nos a alegria do presente e a esperança no futuro. Ser cruel com a autocrítica significa silenciar essa voz. Significa reconhecer que você fez o melhor que pôde com as informações e as circunstâncias que tinha no momento. Significa perdoar-se pelos erros, aprender com eles e seguir em frente. Não se trata de arrogância ou de ignorar as suas falhas, mas sim de uma compaixão profunda por si mesmo. Imagine-se a falar com um amigo querido que está a ser muito duro consigo mesmo. Você não o criticaria. Certo, você ofereceria apoio e compreensão. Por que não fazer o mesmo por si? Da próxima vez que aquela voz começar a dizer: você devia ter feito diferente, ou você não é bom o suficiente, pare e diga a si mesmo: chega, isso é passado, eu me perdoo. Pratique a autoaceitação. Celebre as suas vitórias, por mais pequenas que sejam. Reconheça as suas qualidades e o caminho que você já percorreu. Esta crueldade com a autocrítica é, na verdade, um ato poderoso de libertação emocional, permitindo que você viva o presente com mais gratidão e construa um futuro livre do peso do passado. É um banho de alívio para a sua alma e uma chave mestra para a verdadeira paz interior. Permita-se ser imperfeito. Permita-se ser humano e permita-se ser feliz. Independentemente do que a sua mente tente dizer, seguindo em frente. A sexta coisa onde a crueldade se faz necessária é com a sobrecarga de responsabilidades ao longo da vida, principalmente se fomos pais, mães ou chefes de família. Acostumamo-nos a ser o pilar,
a resolver problemas, a carregar pesos, sejam eles emocionais, financeiros ou práticos, muitas vezes por conta de outras pessoas, na aposentadoria. Essa mentalidade de "eu resolvo tudo" pode ser um fardo pesado demais. Você já se viu a assumir as responsabilidades dos filhos adultos, dos netos, ou até de vizinhos e amigos, sentindo que não tem um momento sequer para si. Ser cruel com a sobrecarga de responsabilidades significa aprender a delegar, a dizer não, a assumir aquilo que não é seu e a reconhecer que nem tudo precisa de ser resolvido por você. Não é falta de amor ou de cuidado. Pelo contrário, é um reconhecimento da sua própria capacidade de dar e, ao mesmo tempo, da sua necessidade de preservar a sua energia e o seu tempo. Se um filho adulto pede ajuda para resolver um problema que ele mesmo pode solucionar, ou se os netos precisam de cuidado constante sem que os pais se organizem. A crueldade aqui é ensinar, mas não fazer por eles. É orientar, mas não assumir a carga. É estabelecer limites claros de até onde vai a sua ajuda. Lembre-se que você já cumpriu a sua parte. Você já construiu, já criou, já se dedicou. Agora é a sua vez de colher os frutos da leveza. Libertar-se dessa necessidade de ser o salvador ou o faz tudo. Permite que os outros cresçam e assumam as suas próprias responsabilidades. E permite que você se liberte de um peso desnecessário. É um ato de maturidade e sabedoria que beneficia a todos, pois ensina a autonomia e preserva a sua própria paz. A sua casa não é um hotel, nem o seu tempo uma agenda aberta para todos os problemas alheios. Defina o que é seu e o que não é, e seja firme em manter essa fronteira. Por fim, a sétima e última coisa na qual precisamos ser implacáveis é a crueldade com as expectativas alheias. Desde que nascemos, somos moldados pelas expectativas da nossa família, da sociedade, dos amigos. Esperam que sejamos bons filhos, bons alunos, bons profissionais, bons pais, bons avós. E muitas vezes, passamos a vida a tentar corresponder a essas expectativas, deixando os nossos próprios desejos e sonhos em segundo plano, na aposentadoria. Essa é a sua grande chance de se libertar dessa prisão invisível. Ser cruel com as expectativas alheias significa viver a sua vida para si mesmo, não para agradar os outros. Significa seguir a sua própria bússola interna, mesmo que isso signifique ir contra o que os outros esperam de você. Se a sua família espera que você passe todos os feriados em casa, mas você sonha em viajar, seja cruel e planeie a sua viagem. Se os seus amigos esperam que você mantenha uma rotina social agitada, mas você prefere a tranquilidade do seu lar e um bom livro, esteja em paz com a sua escolha. Não precisa dar longas explicações ou justificativas. A sua vida é sua, e o seu tempo na aposentadoria é um presente que você dá a si mesmo. É o momento de explorar os seus hobbies esquecidos, de aprender algo novo, de simplesmente não fazer nada. Se for isso que a sua alma pede, a liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras ou performances para agradar, é a forma mais pura de paz. Não se importe com o que os outros vão pensar, ou se vão te rotular de egoísta. O egoísmo aqui é um amor próprio essencial. Você já viveu para os outros durante a maior parte da sua vida. Agora, viva para si, com autenticidade e alegria. Esta crueldade é o pináculo da autoaceitação e da felicidade plena. Chegamos ao fim da nossa conversa. E espero que esta ideia de ser um pouco cruel em certos aspectos da sua vida tenha ressoado de uma forma diferente. Uma forma que inspire liberdade e paz. Falamos sobre a importância de ser implacável com o seu tempo, aprendendo a dizer não
a tudo o que não te serve, protegendo cada minuto precioso da sua aposentadoria. Discutimos a crueldade necessária para proteger as suas finanças, o fruto de uma vida de trabalho, garantindo que a sua segurança e tranquilidade jamais sejam comprometidas por pedidos ou pressões alheias. Vimos como é vital ser cruel com os relacionamentos tóxicos, liberando-se das pessoas que drenam a sua energia e te puxam para baixo, para que possa cercar-se de amor e positividade. Abordamos a disciplina, essa crueldade gentil, para com os hábitos que te prejudicam, investindo na sua saúde e bem-estar como o seu maior tesouro. Exploramos a libertação que vem de ser cruel com a autocrítica excessiva, perdoando-se, aceitando-se e vivendo sem o peso do passado. Refletimos sobre a sabedoria de ser implacável com a sobrecarga de responsabilidades, soltando as rédeas e permitindo que os outros assumam o que lhes cabe. E, finalmente, falamos da suprema liberdade de ser cruel com as expectativas alheias, vivendo a sua vida de forma autêntica, seguindo a sua própria bússola, sem precisar da aprovação de ninguém. Lembre-se, pequenas mudanças e a aplicação consistente destas crueldades podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde mental, emocional e física, transformando a sua aposentadoria no período de ouro que ela deve ser. Não se sinta culpado por proteger a sua paz. É a sua vez de viver com leveza e alegria. Quero muito saber o que você pensa sobre estas ideias. Qual destas crueldades você sente que precisa aplicar mais na sua vida neste momento? Partilhe a sua experiência e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva e te fez sentir mais leve, por favor, deixe o seu gosto para que possamos alcançar mais pessoas que precisam desta mensagem. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e conversas que visam melhorar a sua vida a cada dia. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Viver a sua melhor vida em qualquer idade é um direito seu. E com um pouco de crueldade saudável, você pode garanti-lo. Cuide-se. Viva intensamente e seja feliz